Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, dia 26 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com os destaques do Senado, em que temos que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse na terça-feira, no caso ontem, que a área econômica do governo e o Congresso Nacional chegaram a um acordo sobre as medidas para compensar a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e para pequenos municípios, e sobre a proposta para a renegociação da dívida dos estados. Segundo ele, é possível aprovar os dois temas antes do início do recesso parlamentar, marcado para o dia 18 de julho. O presidente disse o seguinte: temos agora uma perspectiva concreta de antes do recesso, termos a apreciação e a aprovação desses dois temas e tirarmos esses dois temas do rol das nossas necessidades e prioridades de solução, para que possamos avançar em outras pautas propositivas para o Brasil. Fecha aspas. Segundo Pacheco, as propostas para compensar a desoneração da folha envolvem programas de repatriação de recursos no exterior, de atualização de ativos e de equacionamento de multas em agências reguladoras. Ele diz, abre aspas, será um programa do tipo desenrola para poder regularizar aqueles que têm dívidas nessas agências reguladoras e que possam ter um estímulo para o pagamento com redução de multas e juros sobre essas obrigações, fecha aspas. Além disso, segundo Pacheco, a taxação das compras internacionais de até $50, que foi aprovada no Congresso e espera a sanção do presidente Lula, também pode ser uma fonte de arrecadação considerada para a compensação da desoneração. Ele ainda aponta, há uma convicção hoje de nossa parte do Ministério da Fazenda de que a questão da desoneração da folha de pagamentos, tanto dos municípios quanto dos 17 setores, estará equacionada com essas fontes de compensação. O presidente do Senado também fechou com o governo a proposta para a renegociação da dívida dos estados, que prevê possibilidade de que os ativos dos estados possam ser usados para amortização e pagamento da dívida com a União. Também deverá haver a redução do indexador de juros, hoje estabelecido no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais 4%. Pela proposta, esses 4% poderão ser transformados em prêmios pelos ativos entregues e também podem ser substituídos por investimentos nos estados, especialmente em educação, infraestrutura e segurança pública. E o Pacheco ele explica o seguinte, ou seja, ao invés de pagar juros para a União, os estados endividados se comprometem em investimentos como contrapartida da redução do indexador. Outro destaque é uma matéria de Camila Turtelli para o Globo, que ela disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem também que o projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial pode ser votado pelo plenário do Senado até o dia 17 de julho, também antes do recesso. O texto do relator Eduardo Gomes está em análise de uma comissão especial criada apenas para analisar o tema. A proposta ainda precisa ser aprovada por esse colegiado antes de ser deliberada por todos os senadores. O presidente Rodrigo Pacheco afirma o seguinte: ainda hoje eu falei com o senador Eduardo Gomes, que é o relator desse projeto de inteligência artificial aqui no Senado. Ele disse que fará algumas audiências públicas e a previsão é que antes do recesso, até o dia 17 de julho, segundo ele, nós possamos votar no plenário do Senado, já tendo passado na comissão especial. O projeto é de autoria do Pacheco e cria o Sistema Nacional de Regulamentação e Governança de Inteligência Artificial, uma estrutura para implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Pelo texto, essa autoridade, chamada CIA, estabelecerá um ambiente regulatório para tratar da remuneração e transparência em relação a conteúdo protegido por direitos autorais utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificiais disponibilizados com finalidade comercial. Na lista de produções que trata a lei estão, por exemplo, publicações jornalísticas e demais conteúdos protegidos por direitos autorais. Rodrigo Pacheco também fala: eu espero muito que a Comissão Especial da Inteligência Artificial possa apreciar esse projeto, que possa entregar ao Brasil um projeto aprovado na comissão, que possa disciplinar a inteligência artificial, dando a ela conceitos como transparentes, como responsabilidade, como intervenção humana, como conceito de ética no uso da inteligência artificial.
Para o presidente do Senado, a regulamentação é fundamental. O texto define diretrizes para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil. A iniciativa também diz que todo sistema de inteligência artificial passará por avaliação preliminar realizada pelo fornecedor para classificação do seu grau de risco. Os conteúdos podem ser classificados como risco excessivo ou, em casos mais graves, alto risco. O presidente ainda comenta: é preciso ter parâmetros legais para evitar que ela seja algo destrutivo de instituições, de relacionamentos, de representatividade da própria democracia. São esses os destaques do Senado. E, Lorena, o que é que nós temos na Câmara dos Deputados? Olá, Annalise, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara, hoje nós temos uma apuração de Rafael Moraes Moura para o blog de Malu Gaspar, que diz que aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, estão discutindo reservadamente um ajuste no projeto de lei que impede a homologação de delação premiada de réu preso. A ideia é adicionar ao texto uma cláusula dizendo que as novas regras não retroagem, ou seja, não têm efeito sobre investigações em curso. O ajuste seria feito sob medida para não interferir nem no destino da delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, peça-chave no caso Marielle Franco, e nem na do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que deu informações implicando o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas e na fraude da carteira de vacinação, por exemplo. De acordo com interlocutores de Lira, ouvidos pela equipe da coluna, o presidente da Câmara acha que essa mexida no texto pode desfulanizar a discussão em torno do texto para tentar reduzir as críticas. No último dia 16, o plenário da Casa aprovou a tramitação do projeto em regime de urgência, permitindo que ele seja votado sem passar por comissões. O autor do requerimento de urgência foi o líder do PV da Câmara, Luciano Amaral, aliado de Arthur Lira. O movimento teve repercussão negativa não só na opinião pública, mas também no Ministério Público e no próprio Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes aproveitou a sessão que analisou a denúncia contra os acusados de mandar matar Marielle Franco para dar um recado. Ele disse, abre aspas, estamos num momento de ataque ao Instituto de Colaboração Premiada. Estamos num momento em que alguns defendem a extinção da colaboração premiada. A delação premiada é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado. Podemos gostar ou não do método, mas é um instituto que tem muito sucesso e a legislação brasileira tem mecanismos para evitar abusos, fecha aspas. O texto de Amaral não apenas proíbe a delação no caso de um investigado preso, mas também permite que quem for alvo de acusações por uma delação feita nessas circunstâncias tenha o direito de impugnar o acordo e a sua homologação. Ou seja, dá ao delatado instrumentos para tentar derrubar na justiça o acordo do delator, independentemente do conteúdo. Eleita vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL em 2016, com 46 mil votos, a quinta candidata mais bem votada do município, Marielle Franco teve um mandato interrompido por 13 tiros na noite de 14 de março de 2018, no atentado que vitimou também seu motorista Anderson Gomes. O projeto foi originalmente apresentado em 2016 pelo então deputado federal Wadi Damus, do PT, atual secretário nacional do consumidor. Era o auge da Operação Lava Jato e o partido de Lula buscava meios de conter o que considerava excessos da operação e enquadrar os procuradores de Curitiba. À época, Damus alegou que a colaboração premiada pressupõe para sua validade a ausência de coação, impondo uma clara liberdade do colaborador para querer contribuir com a justiça. 8 anos depois, o projeto enfrenta resistência entre parlamentares da base de Lula, justamente por acharem que pode beneficiar Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, porém, já demonstrou que está disposto a aprovar o texto e, apesar das manifestações públicas contrárias do PT, contou com o aval do partido durante a votação simbólica que aprovou a tramitação em regime de urgência. Só o Novo foi contra a proposta. Depois que a votação já havia sido encerrada e a urgência aprovada, parlamentares do PSOL, PCdoB, PT e PSB foram ao microfone dizer que eram contra. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, que tomou conhecimento das conversas sobre a nova cláusula, criticou afirmando, abre aspas, isso, que o ajuste para a lei não retroagir, é uma redução de danos, mas é equivocada a essência do projeto que desconsidera qualquer delação premiada se a pessoa indiciada ou ré estiver presa. Ninguém deve ser preso para ser obrigado a confessar, mas ninguém deve ser proibido de confessar se estiver preso, fecha aspas. A avaliação dos aliados de Arthur Lira e defensores do projeto é de que a proposta antidelação tem bem mais chances de passar do que, por exemplo, o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio, mesmo no caso de estupro da vítima. No caso do aborto, a reação da sociedade fez Lira recuar.
Já no projeto de delação, não se espera grande reação. A estratégia é fazer mudanças no texto para evitar a acusação de que se esteja tentando beneficiar Bolsonaro e tocá-lo adiante para aprovar o mais rápido possível, de preferência antes das eleições. A lógica por trás desse movimento é bastante pragmática e nada sutil. Abre aspas. A delação é um tema técnico que não é de domínio público e não desperta paixões nas ruas, fecha aspas. Resume uma influente liderança do Congresso. Ou seja, como o povo não entende mesmo do que se trata, fica mais fácil passar o trator. Bom, e outra atualização sobre a Câmara é que a Frente Parlamentar Mista da Educação promove nesta quarta-feira, dia 26, o Seminário Nacional 10 anos do Plano Nacional de Educação, o PNE. O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira, desde a primeira infância até o acesso e permanência nas universidades no período de 10 anos. O seminário marca os 10 anos da vigência do PNE, com o objetivo de avaliar o que foi feito pelo poder público neste período e também projetar os desafios que vêm nos próximos anos. Explica o deputado licenciado Pedro Uxai, que solicitou a realização do seminário. Confirmaram participação no evento o ministro da Educação Camilo Santana, o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Rafael Brito, representantes de diversas entidades do setor da educação, como o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, além de organizações da sociedade civil. Durante a programação, serão debatidos os desafios da universalização da educação básica, a alfabetização em tempo integral, a valorização e o financiamento da educação pública, a formação docente na educação básica e superior e os desafios da educação ao longo da vida, alfabetização, educação profissional, EJA e acesso ao ensino superior. E outra atualização também sobre a Câmara é que a Comissão de Segurança Pública promove a audiência pública também nesta quarta-feira, dia 26, para discutir a proposta de emenda à Constituição 57 de 2023 do deputado Jones Moura, do PSD, e outros que transforma as guardas municipais em polícias municipais. O texto reconhece a nova corporação no Sistema Único de Segurança Pública. Como isso, as polícias municipais poderão receber recursos federais e atuar em operações conjuntas com outras polícias. Ainda de acordo com o texto, os policiais municipais terão direito à aposentadoria especial e a vencimentos equiparados dos policiais civis e militares. O debate atende a pedido da deputada delegada Adriana Costa, do PT, que defende a aprovação do texto. Ela afirma, abre aspas, o protagonismo das guardas municipais precisa ser resgatado no âmbito da segurança pública nacional. Ver esses verdadeiros guerreiros combaterem o crime e a violência sem uma arma de fogo é inconcebível e incompreensível. Fecha aspas para o que afirmou a deputada. E agora, Analícia, o que a gente pode saber sobre o STF? Bom, Lorena, nos destaques do Supremo, nós começamos com a matéria de Sara Teófilo e Paola Serra para o Globo, que elas dizem que o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus apresentado por Felipe Martins, que é o ex-assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Preso preventivamente desde fevereiro, ele é investigado por suspeita de ter elaborado uma minuta golpista que teria sido apresentada por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas. O pedido foi apresentado contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão do ex-assessor. Dino, então, negou a solicitação, apontando que, segundo a jurisprudência do Supremo, não há possibilidade de habeas corpus para reverter decisões de ministros ou de órgão colegiado da Corte. Martins foi preso preventivamente pela Polícia Federal durante uma operação que apurava uma suposta organização criminosa que teria atuado para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Desde então, ele tem apresentado uma série de documentos ao também ministro Alexandre de Moraes para provar que não viajou a bordo do avião do governo brasileiro, burlando o sistema migratório dos Estados Unidos no final de 2022. Ao magistrado, o ex-assessor de assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro encaminhou faturas do cartão de crédito com despesas em aplicativos no Brasil, como Uber e iFood, além de passaporte, certidão do órgão encarregado pela segurança nas fronteiras americanas. Outro destaque é a matéria de Luiz Alexandre Souza Ventura para o portal Terra, que fala que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao ministro Mauro Campbell Marques, do STJ, informações atualizadas sobre o caso de Sônia Maria de Jesus, mulher negra, analfabeta, surda não oralizada e sem nenhum conhecimento da língua brasileira de sinais, mantida na residência em Florianópolis do desembargador Jorge Luiz de Borba e sua esposa Ana Cristina Gaioto de Borba.
Borba, ambos investigados por cárcere privado e situação análoga à escravidão. Representado pelo grupo Colasso Galotti Petri Advogados de Florianópolis, a família Gaioto de Borba não se manifesta. No despacho público na última quarta-feira, Mendonça não estipula prazo para a resposta do STJ, mas destaca que torna-se essencial para a adequada avaliação do mérito desta impetração verificar o estágio atual dos procedimentos em andamento perante o STJ e, especialmente, quanto à permanência ou inovação de medidas voltadas à proteção da paciente, bem assim no tocante à conclusão das investigações, o eventual oferecimento de denúncia e, caso positivo, a respectiva análise ou não pela Corte da admissibilidade da acusação. Mauro Campbell Marques é o relator do caso no STJ e responsável pela supervisão das investigações. Foi ele que determinou o retorno de Sônia Maria de Jesus à casa da família Gaioto de Borba em setembro de 2023, 3 meses após o próprio STJ autorizar diligências, com participação do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Polícia Federal e Auditoria Fiscal do Trabalho, que constataram trabalho em condições análogas à escravidão, além de isolamento comunitário e social da mulher negra e surda. Sônia havia sido retirada da residência da família Gaioto de Borba e encaminhada para uma unidade de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica em Florianópolis. Após atendimentos psicológicos e assistencial, cuidados médicos e odontológicos, além de exames, foram detectadas várias situações prejudiciais à saúde, como perda de dentes e infecção bucal, mioma no útero, obesidade e problemas na coluna lombar. Não havia nenhuma passagem de Sônia pelo SUS e nenhuma aplicação de vacinas. Quando estipulou o retorno de Sônia à casa da família Gaioto de Borba, o ministro Campbell Marques argumentou que a suposta vítima viveu como se fosse um membro da família. O episódio 144 da coluna Vencer Limites no jornal Eldorado, de 12 de junho, mostrou que um ano após a denúncia anônima sobre violações à liberdade e aos direitos trabalhistas de Sônia Maria de Jesus, foi divulgada a íntegra da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Defensoria Pública da União contra a família Gaioto de Borba. Permanecem sob sigilo o processo criminal e a ação de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetivas. Outro destaque é uma matéria da Carta Capital que fala sobre o ministro Gilmar Mendes, do STF, e sobre a resposta dele ao presidente Rodrigo Pacheco no Senado sobre as acusações de invasão de competência após a decisão do tribunal de descriminalizar o porte de maconha para o uso pessoal no Brasil. O parlamentar havia apontado na terça-feira cabe ao Congresso e não ao Supremo a definição de regras sobre o tema. Para Mendes, no entanto, não há invasão de competência no caso em questão, uma vez que se trata de uma discussão legal sobre a constitucionalidade ou não de uma lei já em vigor, previamente discutida e aprovada pelos parlamentares. E ele fala o seguinte: não há invasão de competência porque, de fato, o que estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente do artigo 28 da Lei de Drogas, rebateu o ministro em conversa com jornalistas em Portugal, onde ele promove anualmente o tradicional debate jurídico. O ministro avalia que o tribunal está apenas tentando fechar lacunas deixadas pela atual legislação com vistas ao bem do país. O ministro Gilmar Mendes ele insiste: nós estamos tentando ser balizas seguras ao diferenciar usuários de traficantes. E claro, haverá contribuição de todos porque estamos em diálogo com o Executivo e com o Legislativo. Então não se trata da invasão de competências, todos nós queremos o bem do país, é o que fala o ministro. Mendes destaca ainda que a discussão no STF promoverá uma redução da discriminação racial no país e, portanto, não deve ser tratada como polêmica. Ele defende: o que queremos é não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil. O tribunal está tentando também fixar uma quantidade de drogas para evitar essa discricionariedade e muitas vezes a arbitrariedade por parte da polícia, destacou após citar o tratamento dado a pretos e pardos presos como traficantes, enquanto brancos com a mesma quantidade de drogas são fichados apenas como usuários. Ainda de acordo com o ministro, a decisão ao STF também irá fornecer uma contribuição financeira ao país ao reduzir custos com usuários mantidos presos injustamente. Outro fator a ser considerado, defende Mendes, é a possibilidade de ofertar tratamento de saúde adequado para o vício em drogas. Esses foram os destaques do STF. Lorena, o que nós temos na Justiça Eleitoral?
Bom, análise sobre a justiça eleitoral, nós temos que o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará, realizou no último dia 20 de junho o 12º ciclo de debates. E o evento, com o tema Eleições 2024, condutas vedadas aos agentes públicos, recebeu especialistas, membros da sociedade civil, juízes e funcionários da Justiça Eleitoral. A programação ocorreu no município de Tianguá, na Faculdade Uninter, com transmissão pelo canal do TRSE pelo YouTube. A ocasião teve como objetivo aprofundar os estudos acerca dos principais aspectos da legislação, resoluções e jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para o pleito municipal que se aproxima. A Escola Judiciária promoveu também a exposição Zonas Eleitorais, parte do projeto Expedição da Memória, bem como ações dos programas Universidade Amiga da Democracia, Eleitor do Futuro e Cidadania Garantida. Na abertura do evento, a juíza eleitoral da EJEC no interior do estado, Iane Alencar, ressaltou a importância do ciclo de debates. Ela afirmou, abre aspas, um momento de difusão de conhecimento e aprofundamento da matéria eleitoral, oportunidade para o TRSE discutir e analisar com a sociedade os desafios e as possibilidades para as eleições municipais deste ano, fecha aspas, para o que disse a juíza, destacando ainda o fortalecimento da justiça eleitoral no interior. O momento foi dividido em 3 painéis de debates. O primeiro com os expositores Laísa Mariane Reis Lima, advogada da OAB seccional Ibiapaba, e Valdemir e Gino Faria, servidor da EJEC, que discutiu sobre condutas proibidas e jurisprudência atual do TSE. Eles enfatizaram os esforços do TRE do Ceará para aproximar-se da sociedade civil, usando uma linguagem acessível e alinhando-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, com foco na educação e na prevenção, além da ética, da responsabilidade social e da inclusão. A palestra frisou ainda a importância da participação social, convidando a população a colaborar com o Ministério Público Eleitoral na fiscalização das campanhas, especialmente sobre as condutas proibidas aos agentes políticos. No painel 2, o advogado Emetério Silva Neto, doutor em Direito, discutiu a tipicidade das condutas proibidas aos agentes públicos durante as campanhas eleitorais. Ele enfatizou que seguir as normas eleitorais é um dever ético crucial para garantir a integridade do processo democrático, promovendo igualdade entre os candidatos e imparcialidade por parte dos funcionários públicos envolvidos. No último painel, foram discutidas as restrições éticas nas ações de programas sociais, destacando as opiniões de especialistas como o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, Fernandes Neto, a juíza eleitoral Iane Alencar e o coordenador do curso de Direito da Uninter Tianguá, Tiago Amorim. A exposição ofereceu uma oportunidade para refletir sobre a história da democracia brasileira e o desenvolvimento da justiça eleitoral. Com objetos, documentos e fotografias cuidadosamente selecionados, os visitantes foram conduzidos por uma jornada sociológica e histórica. A exposição destacou marcos importantes e mudanças nas normas eleitorais e nas regras eleitorais desde o início até os dias atuais. O evento incluiu mediação contínua para receber os visitantes, enfatizando um compromisso com a preservação da memória da justiça eleitoral do Ceará. O programa da EJEC foca em promover educação política e cidadania contínua para grupos vulneráveis e minoritários. A iniciativa inclui ações para pessoas em situação de rua, adolescentes em medida socioeducativa, ex-detentos, comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIAPN+. Essas iniciativas buscam proteger direitos e incentivar o exercício consciente da cidadania e do voto. O programa também está alinhado com as práticas do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 16, que fala do fortalecimento das instituições. Durante o 12º ciclo de debates, ações deste e de outros programas foram realizadas em diversas instituições locais, alcançando 434 participantes, incluindo estudantes de ensino médio e superior. As atividades incentivaram diálogo sobre educação política, cidadania e inclusão, visando proteger direitos e promover o exercício consciente da cidadania e do voto. E, por fim, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sediou o 13º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, abordando os papéis da linguagem simples e da inteligência artificial no acesso aos direitos. Esta edição do evento ocorreu de 19 a 21 de junho. O evento reuniu jornalistas e assessores de comunicação do Judiciário, dos Ministérios Públicos, das Defensorias Públicas, da OAB, dos Tribunais de Contas e de outras instituições públicas. O juiz auxiliar da Presidência e supervisor do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do TRSE, Tiago Dias, participou da mesa de abertura do evento na quarta-feira, dia 19,
E ainda neste primeiro dia foi realizada a palestra magna do jornalista e especialista em tecnologia e política Pedro Doria, que abordou o tema central da Combrascom. No segundo dia foram realizados os painéis O Desafio da Inteligência Artificial nas Instituições, com Ednei Souza, Linguagem Simples, com Olivia Rocha Freitas e Weck Costa do Carmo, e Ouvir Histórias, o que a inteligência artificial não alcança, com Cláudio Ribeiro e Débora Diniz. Já na sexta-feira, dia 21, último dia de programações, os TRS do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Sergipe, de São Paulo, de Santa Catarina e de Rondônia reuniram-se para debater questões envoltas ao tema do Congresso, direcionadas à atuação da Justiça Eleitoral. Em seguida, a poetisa, filósofa, psicóloga e especialista em políticas públicas Viviane Mosé ministrou a palestra Desafios Contemporâneos, Ética, Diversidade, Acessibilidade e Sustentabilidade. Concluindo as programações, foram homenageadas as melhores iniciativas de assessorias de comunicação participantes com a entrega do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024. O TRE do Ceará foi um dos agraciados com a premiação Cidade Sede pela recepção e organização do evento. Isso é o que nós temos hoje sobre a Justiça Eleitoral. Analice, volto com você. Estamos encerrando a nossa participação aqui no segundo bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.